muita alegria que nós nos reunimos novamente aqui no Semeando a Palavra para refletirmos o Evangelho de hoje e assim entendermos aquilo que Deus tem a nos dizer. Então, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. São Lucas nos diz: Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: Pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados deste modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependeres, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: Eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. São palavras de vida e salvação. E através destas palavras, nosso Senhor vem nos convidar à conversão, à mudança de atitude. Nós somos todos pecadores e é isso que nós precisamos entender. No momento em que Jesus questiona: Pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo, por terem sido sacrificados, não é? Nós precisamos entender que somos pecadores porque aqui Jesus está dizendo que não há maior ou menor pecador. O pecado, ele tem igual peso para todos. E nós, muitas vezes, deixamos os nossos pecados, negligenciamos e pontuamos o pecado do outro, como se o outro fosse mais pecador do que nós. Como se o peso do pecado do outro fosse maior do que o nosso. Não existe pecado maior ou pecado menor. Todos nós estamos na mesma cesta ruim do pecado. E Jesus vem convidar a todos à conversão. E não convida um mais do que o outro, porque fulano é mais pecador do que cicrano. E muitas vezes nós olhamos o teto de vidro do outro, os pecados e falhas do outro, e não nos preocupamos em cuidar dos nossos, em nos converter e em buscar os frutos que as penitências nos trazem. O fruto maior é a conversão, né? Então falta em nós buscar a real conversão e parar um pouco de julgar e pontuar o pecado alheio. Outra reflexão interessante que Jesus vem nos trazer através do Evangelho de hoje é sobre a figueira. Quando o homem volta para saber se aquela figueira deu fruto e então ele percebe que não deu, o viticultor diz: calma, não corta agora. O viticultor nos lembra muito a pessoa de Jesus Cristo. Analogia essa que o próprio Santo Agostinho fez. Ele diz que o viticultor, assim como Jesus, ele dá mais uma chance para a figueira. Ele cuida daquela figueira, ele dá condições para que aquela figueira, de alguma maneira, se renove. Assim também Jesus faz conosco. Jesus é misericordioso e ele nos dá condições para que nós possamos nos restaurar. Cabe a nós
perceber essas condições e mudar ou não, não é? E se ainda assim nós não mudarmos, ele vem, corta aquilo que não está dando fruto. Mas nós não podemos deixar de dizer, nunca podemos dizer que nós não tivemos chance. Porque assim como o viticultor, Jesus nos dá todas as chances necessárias para nós buscarmos essa conversão. Talvez se nós parássemos tanto de ficar observando as outras figueiras, nós como figueira parássemos de ficar observando as vizinhas, aí sim nós iríamos ser figueiras transformadas, renovadas. Ou nós não seríamos figueira de aparência, que é aquela figueira bonita, mas que na verdade ela não tem serventia nenhuma, ela vive de palavras e por dentro o interior dela é vazio, assim como também ela é rica de palavras, mas é pobre de atos. Fique com Deus e tenha um abençoado sábado.